Fala galera, aqui é Léo do Muda AI, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma técnica que está sendo muito utilizada ultimamente, depois que foi lançado a última versão do Midjourney 5.2. Para você que ainda não conhece o Midjourney, eu tenho vários vídeos no canal, dá uma olhada aí no meu playlist, onde eu ensino várias técnicas diferentes para estar utilizando essa ferramenta. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica infalível para estar criando aí zoom infinito utilizando o Midjourney e qualquer editor de vídeo. É uma técnica genérica, então você não deve ter problema nenhum de estar adaptando o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo para o editor de vídeo que você está acostumado a utilizar. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Bom, para você conseguir fazer esse tipo de vídeo, você vai precisar de apenas três coisas. Uma conta no Midjourney, um bom editor de vídeo onde você tem a opção de trabalhar com zoom e um pouquinho de paciência para poder fazer as configurações funcionarem e adaptar aí para sua ferramenta. Você pode tentar fazer isso utilizando o Lexica também. É possível fazer isso utilizando o Lexica, mas em vez de você usar o Zoom Out, você vai usar o Outpainting da ferramenta. Esse tutorial vai ser baseado no Midjourney, porque é a ferramenta que está com a qualidade um pouco melhor para fazer esse tipo de conteúdo, mas você pode adaptar em qualquer ferramenta de inteligência artificial. Então vamos lá, se você precisar dar pausa em algum momento do vídeo, eu te aconselho que faça isso e tente criar esse tipo de conteúdo ao mesmo tempo que você assista o vídeo, porque isso vai melhorar a sua curva de aprendizado e você vai conseguir pegar com mais rapidez tudo que eu estou passando aqui nesse tutorial. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links que eu estou utilizando para poder criar esse conteúdo, mas você pode adaptar algumas coisas utilizando outras ferramentas gratuitas. Para esse tutorial eu vou estar utilizando o Pixabay para baixar a música, eu vou estar utilizando o site do Midjourney na seção de documentos, onde eu vou explicar um pouco como que funciona o Zoom Out. Vou utilizar o Discord com o Midjourney para gerar as imagens e vou utilizar também o próprio site do Midjourney para poder baixar as imagens geradas. Então vamos lá, primeiro passo a gente vai tentar aprender um pouco como que funciona essa nova função chamada Zoom Out. Então você vai abrir aqui o docs.midjourney.com, vai clicar em Kickstart Guide, que seria o guia rápido deles. Aqui em cima você vai escrever Zoom Out, mas é bem simples, você apenas olhando as imagens você vai ter uma ideia do que se trata. E aqui a gente tem alguns exemplos utilizando o Zoom Out. Lembrando que o Zoom Out ele não aumenta a resolução da imagem, ele vai gerar uma imagem de 1024 por 1024 independente de quantas vezes você fizer o zoom. Então, se você precisa fazer uma animação com a qualidade um pouco melhor, eu aconselho vocês fazerem um upscale dessa imagem utilizando um programa de terceiros. Se você quiser, eu tenho na minha playlist um vídeo que ensina a fazer upscale gratuitamente. É só dar uma olhada lá na minha playlist upscale. Então, prosseguindo, a gente tem aqui um exemplo. Aqui a gente tem um prompt simples, Vibrant California Puppies, que gerou essa primeira imagem, que é a imagem principal, a imagem número 1, onde a gente tem essa moça com as flores vibrantes, né, tipo estilo Califórnia, alguma coisa.
Aí ele pediu um zoom out de 1.5, onde ele gerou essa segunda imagem no formato square, que seria 1 por 1. Logo em seguida a gente tem o zoom out em 2x, onde a gente pode ver que a imagem foi expandida em 2x utilizando a imagem inicial. Lembrando que a gente pode dar um zoom infinito não partindo da primeira imagem, mas partindo da terceira imagem. Então o que você vai fazer? Você vai gerar a imagem inicial, dar um zoom de 2x e logo em seguida você vai dar um zoom de 2x utilizando a imagem que você acabou de gerar. E por aí em diante, você vai sempre estar fazendo um loop, gerando um zoom através da última imagem que foi gerada. Aqui na própria ferramenta do Midjourney, a gente vê que eles têm a opção de transformar a imagem em square, ou a gente consegue gerar essa imagem em um enquadramento um pouco diferente. Então, não é o intuito desse tutorial, vou passar bem rápido para vocês mais a função do zoom, mas você pode se aprofundar depois nos parâmetros que tem aqui no guia do Midjourney, para você aprender um pouco mais sobre os parâmetros que você quer utilizar. Para me explicar tudo isso, teria que ser um vídeo tutorial somente sobre o Midjourney, ensinando passo a passo cada ferramenta. Então, normalmente eu tenho vários vídeos, né? Eu destrincho um pouco das funções, as funções que são mais utilizadas. À medida que eu vou gerando conteúdo, eu vou abordando algum desses temas. Aqui logo abaixo a gente tem um outro exemplo de imagem, onde ele gerou uma imagem aqui no padrão 9 por 16, que seria uma imagem mais para ser utilizada em telas de celulares. E aqui, quando ele utiliza lá o botão Make Square, ele faz o recorte dessa imagem e transforma na imagem quadrada. Uma outra função que a gente tem na geração de zoom, a gente tem 3 parâmetros. O primeiro seria o parâmetro de gerar o zoom de 1x, o segundo seria o zoom de 2x, e o terceiro parâmetro, que é um parâmetro que a gente vai utilizar muito para estar gerando zoom infinito, seria o Custom Zoom, porque através dele a gente vai conseguir modificar as imagens geradas. Então aqui ele te dá um exemplo bem interessante de como você vai criar isso. Eu tenho a imagem que eu gerei inicialmente, e aí quando eu gero o Zoom Custom e eu altero o prompt, ele vai manter a primeira imagem e vai acrescentar nessa imagem, através do zoom, a segunda informação que eu estou colocando no prompt. Então, para você entender, aqui a gente tem o prompt original, que seria a cores vibrantes, California Purples, e no Zoom Custom ele mudou o prompt. Então a gente tem aqui a Framed Picture on the Wall. Então o que ele fez? Ele gerou um zoom de 2x e ele fez um zoom out utilizando essa primeira imagem como base, transformando em uma pintura na parede com um zoom de 2x. E ele me trouxe esse resultado. Beleza? Então espero que você tenha entendido aqui os fundamentos dessa ferramenta Zoom Out, como que ela funciona. E agora a gente vai para a segunda parte desse tutorial. A segunda parte do tutorial eu vou falar sobre música. Então, para a gente gerar um vídeo infinito de qualidade, é bom a gente se atentar ao tema que a gente está fazendo, esse zoom infinito, e tentar conseguir uma música, uma trilha sonora que se encaixe nesse tema que você está gerando. É claro que isso tudo depende do gosto pessoal de cada criador, mas se você tiver alguma dúvida de qual tipo de música pode encaixar no tema que você escolheu, peça ajuda lá ao ChatGPT, digita lá alguma coisa baseado na figura que você vai fazer e qual seria o estilo de música que se adaptaria àquela figura. Mas de qualquer forma, eu vou utilizar nesse tutorial músicas prontas aqui do Pixabay, e a gente tem várias músicas aqui interessantes que servem para gerar um conteúdo de qualidade. Então aqui eu vou tocar algumas, a gente vai escolher uma dessas e a gente vai fazer a animação baseado na música. Então, depois de testar algumas músicas, eu vou escolher essa aqui, até mesmo pelo tempo da música. Eu não quero uma música muito longa, eu vou escolher essa aqui, Cinematic Dramatic, e eu vou fazer o download dessa música e eu vou utilizar ela de base no editor de vídeo para a gente poder estar fazendo o efeito musical junto com a animação. A terceira parte desse tutorial, a gente vai criar o conteúdo. Então, para isso a gente tem que ter uma conta no Midjourney e você vai utilizar um prompt para poder gerar a primeira imagem. Para gerar a primeira imagem, eu criei esse prompt de um hacker usando uma máscara anônima, com capuz branco, sem mostrar o rosto, com as luzes no céu, estilo celestial. Então ele trouxe essa primeira imagem. Logo em seguida eu mandei dar o zoom out dessa imagem. Ele pegou a imagem, jogou aqui para baixo e me gerou 4 imagens. Dessas 4 imagens eu escolhi uma
que foi essa aqui, que foi a imagem número 3. Se você dá uma olhada aqui, foi a imagem número 3. E mandei dar novamente um zoom out nela, e ela me gerou essa segunda imagem, onde a gente consegue ver que ele está sentado aqui num tipo uma plataforma e tem a cidade no fundo. Aí eu fui dando zoom out, até chegar em um ponto que eu resolvi mudar o prompt. Então aqui eu cheguei até nesse ponto aqui, onde eu estou utilizando o mesmo prompt inicial. E aí eu fui criando imagens, gerando zoom, até chegar num ponto que eu achei que estava satisfatório e resolvi mudar o prompt. Então aqui a gente tem várias imagens que eu gerei com o mesmo prompt. Se você ver que o final aqui ó, tem Heaven Background, mas vai chegar num certo momento que eu vou mudar o meu prompt. E foi nesse exato momento, depois dessa última imagem. Essa foi a última imagem que eu fiz utilizando o mesmo prompt. Eu vi que o prompt não estava sendo muito alterado, então eu resolvi mudar. E aqui no final, eu cliquei, em vez de eu clicar em Zoom de 2x, eu cliquei em Custom Zoom. E aí no final do prompt aqui, se você analisar Sky Heaven Background aqui, eu coloquei mais algumas frases, Zoom from out of the planet. Então ele começou a dar um zoom tirando do planeta, né? Como se estivesse saindo para fora do planeta. Então aqui ele foi gerando mais imagens aleatórias para mim. Eu fui dando zoom out, aonde chegou em um patamar que a imagem começou a me dar um resultado diferente. E eu acabei escolhendo essa imagem aqui. E aí eu mudei novamente o prompt, eu tirei todas as informações que estavam lá e simplesmente coloquei aqui fora do planeta. Ele pegou aquela primeira imagem que eu tinha, que é basicamente essa porção da imagem, e colocou fora do planeta. E aí eu fui prosseguindo e fui modificando o prompt aos poucos até chegar aqui nesse patamar onde ele me deu uma imagem mais arredondada com essa característica aparecendo um olho. E aí eu mudei novamente o prompt e eu coloquei no lugar de Universe Out of Planet, eu coloquei Human Eye Iris, que seria a íris do olho humano. E aí ele começou a me dar esse resultado aqui. Com o resultado da íris do olho humano, eu continuei fazendo algumas imagens, dando um zoom out, mas a imagem não me gerou o resultado que eu queria ainda. Então, eu parti da íris do olho humano, eu coloquei a Human Face, que seria o rosto de um humano. Aí ele começou a me dar o rosto inteiro, e logo em seguida, depois que eu peguei o rosto inteiro, eu vi que parecia que a imagem estava debaixo do mar, e eu resolvi mudar um pouco mais o prompt. Foi onde eu coloquei aqui uma sereia flutuando debaixo do oceano. Aí ele começou a me gerar essas imagens da sereia. E eu continuei gerando imagem da sereia, fazendo zoom out. E fui modificando o prompt aos poucos. Até o ponto que eu modifiquei, que eu cheguei nesse patamar aqui, onde tinha duas sereias. Eu modifiquei aqui para um aquário. Aí eu comecei a gerar a imagem de um aquário, umas sereias, o universo, então por aí vai, gente. A gente vai mexendo, vai modificando o prompt até chegar num ponto que você consegue um material para gerar um vídeo. Eu vou fazer a última parte dessa coletânea de imagens, copiando aqui esse prompt aqui do Midjourney, onde ele me fala aqui que é um frame picture on the wall. Eu vou copiar esse prompt, vou colocar aqui. E agora eu vou escolher aqui das imagens. Essa foi a última imagem que eu gerei, que a gente vê o aquário com a tampa. Agora eu vou escolher uma dessas 4 imagens. Então, baseado nessa imagem aqui que é amarelo, né? Eu vou escolher essa 4ª imagem, que seria essa imagem aqui. E vou dar um upscale dela para poder gerar um zoom out. Só que agora, em vez de eu gerar um zoom out de 2x, eu vou gerar o custom zoom. E eu vou deletar aqui essa informação de um aquário. Eu vou colocar aqui um framed picture on the wall. E vou manter o resto das informações, que eu quero que continue nesse aspecto 2:1 e que o zoom seja de 2. E vou mandar submeter. Aqui eu tenho a última imagem, que seria uma figura na parede, mas eu tive uma ideia diferente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar novamente aqui nesta última imagem, Custom Zoom, e vou mudar. Em vez de ser um aquário, eu vou colocar aqui um homem assistindo TV e vou mandar submeter. Aqui a gente tem o resultado, o homem assistindo TV, então dessas 4 imagens eu posso escolher uma. Na verdade ele não colocou aqui da forma que eu queria, mas ele manteve o estilo das imagens que foram geradas lá atrás. Então a gente tem aqui, é claro que o homem está numa sala aqui que não parece uma sala normal, né? Parece uma caverna. Mas dentro dessas imagens aqui, eu acho que essa aqui ficou mais dentro do contexto. Eu vou tentar mais uma vez, mas simplesmente mudando o prompt aqui.
Eu vou clicar novamente na mesma imagem, Custom Zoom, e vou colocar aqui um homem assistindo TV on a clear living room. Vou botar aqui que o homem está assistindo TV em um living room claro. Vamos ver se ele vai me dar um resultado diferente da outra. Aqui a gente tem mais algumas imagens. Eu vou escolher uma delas para ser a imagem final. E eu creio que essa imagem aqui desse cara sentado aqui ficou mais legal. Então simplesmente eu vou clicar aqui em Upscale. Só que agora, em vez de eu fazer o Custom Upscale, eu vou dar um Upscale de 2x. Lembrando que quando eu clico ali em Upscale, ele já joga a imagem para mim aqui na minha página do Midjourney, e ele já cria a sequência das imagens que eu escolhi. Então assim fica mais fácil você se organizar. Então voltando aqui, eu vou dar uma imagem de 2 zoom, ele vai pegar essa imagem aqui e vai dar um zoom de 2x nela. O quarto passo do tutorial vai ser você entrar no próprio site do Midjourney, na sua conta, onde tem midjourney.com/app, e você vai fazer o download das imagens que você acabou de gerar. Só que aqui tem um pulo do gato. Em vez de você clicar imagem por imagem e clicar em download e salvar uma por uma, aqui no Midjourney tem essa setinha do lado direito, que é a ferramenta de seleção. Você vai clicar ali e você vai selecionar todas as imagens que você quer fazer o download. Então vou selecionar aqui até a imagem inicial, que é aquela do anjo, e a gente vai fazer o download dessas imagens diretamente para o computador de uma tacada só. Então a minha imagem inicial seria essa aqui. Aí depois que você selecionar todas as imagens, você clica aqui em Open Download e clica em Download All. Ele vai compactar essas 23 imagens, vai gerar um arquivo zipado e vai baixar tudo para você. Então aqui você já não precisa mais utilizar o site do Midjourney, você não precisa mais utilizar o Pixabay. Então eu vou fechar eles e eu vou só esperar ele terminar de gerar a última imagem e eu vou baixá-la diretamente aqui. Mas você pode abrir o arquivo zipado, ele vai trazer para mim aqui o arquivo zipado do Midjourney, onde tem todas as imagens que eu utilizei, que eu gerei para fazer esse zoom infinito. Então tá tudo em uma pasta. Eu aconselho que você renomeie essas imagens para elas ficarem em uma sequência que faça sentido uma hora de você importar lá para o seu editor de vídeo, para que você não confunda uma imagem com a outra e isso pode causar algum problema na hora de gerar o nosso zoom infinito. Então aqui eu tenho a última imagem. Em vez de baixar lá do site lá do Midjourney, eu vou baixar diretamente aqui do Discord. Simplesmente vou clicar aqui em Open e vou pegar essa imagem aqui e vou salvar aqui dentro da nossa pasta. Beleza, então essa parte do processo já está concluída. Posso fechar o navegador. Aqui eu tenho todas as imagens que eu gerei. A última imagem foi essa do cara aqui sentado na sala. E agora a gente vai para a parte 4, onde a gente vai criar o vídeo utilizando no editor de vídeo da sua preferência. No meu caso eu vou utilizar aqui o Final Cut. Para esse vídeo eu vou utilizar o formato padrão de 1080 HD e vou zerar em 60 frames por segundo, porque eu vou ter um zoom um pouco mais suave. Então eu vou gerar em 60 frames, vou utilizar o som Surround em 48 Hz. Então agora a gente vai começar a montar o vídeo aqui no Final Cut. Você vai começar da primeira imagem que você gerou para a última imagem. Então eu vou jogar aqui a imagem número 1, onde eu tenho o anjo. Então eu vou clicar aqui no início do vídeo e vou clicar aqui em adicionar um frame e vou marcar aqui a posição e vou marcar aqui scale, que seria a ampliação da imagem. Então eu vou colocar aqui um scale de 200 para o primeiro. A imagem vai começar desse tamanho. E aqui na última posição eu vou marcar um scale, vou marcar também aqui o frame, vou marcar o scale e vou marcar aqui para 100. Então ele vai começar com a imagem desse tamanho de 200, que seriam 2 vezes, e vai diminuir até chegar no tamanho original da imagem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a imagem número 2, vou jogar a imagem número 2 aqui. E em vez de eu clicar aqui no primeiro frame, agora a gente vê que a imagem número 2 ela está ali no posição e no scale 100%. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o frame número 1, marcar aqui, adicionar um keyframe, marcar a escala e aqui eu vou marcar em 200. Que o 200 dessa imagem é equivalente ao 0 dessa primeira imagem. A gente vê que tem um flickzinho aqui, ó. A gente vê que no final ele tem um preto. E aí depois a imagem continua, tá? Porque a imagem é um pouco diferente.
E a gente vai acertar isso aqui agora. Então o primeiro frame começa em 200 e o último frame dessa imagem termina em 100. Certo? Então a gente vai dar um play agora para você ver como é que ficou. Ficou quase imperceptível a transição de uma imagem para outra. A gente tem uma parte preta ali, mas depois você pode cortar na edição. E agora eu vou para a imagem número 3. Eu vou jogar a imagem número 3 aqui do lado. Eu poderia continuar fazendo o mesmo procedimento, 200%, 100%. Mas dá para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais rápida no Final Cut. Eu vou copiar os atributos dessa imagem e vou copiar para essa segunda imagem. Então ele vai copiar todas as configurações que eu joguei nessa imagem para a segunda imagem. Então ele vai copiar a minha posição e o meu scale, tá? Então agora eu vou clicar aqui em Paste. E se eu der um play aqui a partir da segunda imagem, eu vejo que ele continua fluindo. Tá? Agora eu vou adiantar um pouco o vídeo, espero que você tenha entendido. Vou colar todas as imagens aqui e a gente vai continuar com a segunda parte do tutorial para o editor de vídeo. Sequência de imagens do vídeo inteiro, a gente consegue ver que o zoom está bem fluido. Às vezes ele dá um bugzinho, se você analisar aqui, ó, ele dá um pequeno ajuste de uma imagem para outra, mas é uma coisa que eu ainda estou trabalhando ainda no Final Cut. Não é um problema das imagens geradas em si, mas um problema do Final Cut, beleza? Então aqui a gente tem todo o vídeo criado. A gente criou um vídeo de 1 minuto e 36 segundos. Agora eu vou dar um zoom in aqui para a gente poder analisar a imagem inteira. E a gente começa com um anjo, né? Vou dar um play rápido aqui, um reverse. Na verdade o Final Cut tem algumas vantagens, né? Eu vou dar um play aqui normal. A gente vê que está bem fluido. Se você analisar, quando ele passa de uma imagem para outra, ele cria uma barrazinha preta aqui na parte de baixo. Nem sempre ele cria, mas a maioria das imagens ele cria uma barrazinha preta. Então como que a gente resolve isso? Essa vai ser a próxima dica do tutorial. Então o que eu faço? Após eu analisar o vídeo e ficar de acordo com o que eu quero, a gente tem um zoom aqui bem fluido, né? Onde a gente não vê muita distorção de uma imagem, da transição de uma imagem para outra. E se o vídeo ficou da forma que você quer, não tem muita coisa para fazer a partir desse momento. Claro, se uma imagem deu algum problema, você pode colocar uma transição para diminuir esse defeito. A gente vai ver isso aqui agora, quer ver? Uma dica que eu dou para vocês é que vocês coloquem as imagens em ordem numérica. Isso vai facilitar muito na hora de importar aqui. Se você ficar com alguma dúvida, através do número da imagem você não vai ter problema nenhum. Se você analisar agora das duas últimas imagens, a gente vê que tem dessa imagem aqui, da imagem para a próxima imagem, a gente vê que tem um salto, né? Porque na verdade esse cara aqui não estava nessa imagem, né? Então aqui a gente vê que teve um salto, mas o zoom ali está padrão, está começando com 200 e está terminando com 100. Então o que você pode fazer é ajustar essa escala. Então aqui a gente está o zoom com 200 e aqui eu termino ele com 134, que na verdade aqui era para ser 100. Certo? Vamos dar um play. E aí agora a gente tem o final bem suave. Aqui no Final Cut a gente tem a opção de dar um play rápido. Quanto mais vezes eu aperto a tecla L, mais rápido ele toca para mim. Então dessa forma dá para a gente ter uma noção de como que o vídeo está ficando. E eu posso dar um reverso também, que seria apertar a tecla J. Ele vai fazer o vídeo tocar ao contrário para mim. Então quanto mais vezes eu aperto, mais rápido ele toca. Tá, então aqui o que eu faço agora? Agora que eu fiquei satisfeito com a qualidade do vídeo, eu posso tirar um problema que eu tenho aqui. Por exemplo, nesse penúltimo frame aqui eu vi que eu tenho um problema da penúltima imagem, da antepenúltima para penúltima, onde aparece esse cara, tá muito brusco, né? A imagem ela
ela parece que ela deu um salto muito grande aqui. Então vamos ver se tem alguma coisa errada nesta imagem em si. A gente vê que aqui ela veio normal, né? A gente vê que ela veio aqui normal. Essa transição aqui tá suave, mas dessa última imagem para cá ela deu um zoom, um salto muito grande. Então tem várias formas de resolver isso. Um paliativo que você pode fazer que seria uma dissolução de uma imagem para outra suave. Então ele não vai dar esse problema tão grande, tá vendo? Mas ele deu um efeito. Olha, ele deu um efeito. Então você pode diminuir a duração desse efeito. Para isso eu vou dar um zoom maior aqui. E aí eu posso tirar esse efeito, botar ele bem suave, porque ele vai aparecer que foi fundido a imagem uma na outra. Somente para não ter aquele problema tão brusco, né? Para não ter aquele problema tão brusco de transição de uma imagem para outra. A partir desse momento eu posso criar um vídeo único. Já que eu tenho esse vídeo inteiro aqui, eu posso juntar todos eles e criar um vídeo único, que aqui no Final Cut é bem simples. Você seleciona todos e clica em New Compound Video. Eu vou juntar esses vídeos e agora a partir desse momento eu tenho um vídeo único. Eu não tenho mais os vídeos individuais. E agora eu vou tirar aquele problema que a gente tem na barra da transição de uma imagem para outra, onde eu tenho uma imagem preta. Eu vou simplesmente clicar aqui, vou clicar aqui no Transform e eu vou inserir uma barra tipo cinematográfica, estilo filme, na parte de cima da imagem e na parte de baixo da imagem. Então eu vou cortar um pouco aqui para eu não ter essa imagem preta. Eu vou deixar aqui com 40 pixels em cima e 40 pixels embaixo, para mim não ter essa falha na transição de uma imagem para outra. Então 40 frames ali foi muito pouco. O que eu posso fazer é, em vez de eu cortar a barra, eu ampliar um pouco aqui a imagem. E agora eu não vou ter mais essa barra preta na hora de passar de uma transição para outra. Ainda aparece pouca coisa, mas aparece. Então eu vou dar uma espichada para cá. Eu vou colocar aqui com 110. Eu espichei a imagem inteira. E agora eu posso fazer um crop aqui de 40 ou de 60 na parte de cima e de 60 na parte de baixo. Eu posso colocar aqui um pouco mais, vamos colocar aqui 80. Colocar 80 na parte de baixo. Então agora eu criei duas faixas aqui, onde vai evitar de aparecer aquelas transições embaixo ali da imagem, certo? Próximo passo será inserir a música e ver se a música ficou de acordo com o vídeo que você está fazendo. Então eu baixei aquela música, essa música número de 1 minuto e 31. Eu vou ter que mudar a música porque o vídeo ficou com 1 minuto e 36, mas também eu consigo fazer isso aqui no Final Cut. Então basicamente, pessoal, seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer algumas edições agora no vídeo. Então aqui eu sei que tem um defeito da transição nos primeiros frames, onde ele transfere de uma imagem para outra. Ele está dando um pequeno flicker. Então eu vou ajustar isso aqui com calma aqui no meu editor de vídeo. E lembrando que você pode inserir efeitos, né? Se você tem um editor de vídeo que tem efeitos, você, por exemplo, pode inserir efeito em uma determinada cena. Então, por exemplo, se eu quiser botar um efeito aqui nessa cena do planeta, no Final Cut aqui eu tenho um efeito de luz, onde eu posso colocar as luzes piscando aqui somente nesse frame. Então a gente vai ver aqui que quando ele passa de uma para outra, no olho, ele vai piscar aqui somente naquele frame que eu selecionei. E agora ele voltou. Então eu posso tirar esse efeito desse aqui, porque eu queria o efeito nesse frame, aqui onde tem o planeta. Então eu vou jogar aqui o efeito de luz.
e você pode fazer várias edições, várias criatividade aí que manda daí para frente, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para quem ficou até o final, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para você ficar sempre ligado aí nas novidades que a gente está lançando. Se ficou alguma dúvida ou se você gostaria que esse conteúdo fosse gerado com outro editor de vídeo, não esqueça de comentar aí qual o editor. De repente eu faço um outro vídeo ensinando a fazer o mesmo procedimento utilizando um outro editor, mas é bem simples. Você vai trabalhar somente com a função zoom do editor de sua preferência. Para quem ficou até o final, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo.